os filhos de Deus devem agir baseado em uma humildade cristã. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele nos deixou aqui um grande ensinamento, que muitas das vezes pouco nós lemos e utilizamos. Mas hoje eu quero trazer à nossa memória os conselhos que o apóstolo Paulo deu para aquela igreja ali em Filipenses. Ele continua falando aos Filipenses no capítulo 2, dizendo o seguinte: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O bom líder cuida não somente dos seus interesses, mas dos interesses do coletivo, de todos. Versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Lembre-se que Jesus Cristo é o modelo para que todos nós possamos seguir. E aí o apóstolo Paulo, ele está dizendo àqueles irmãozinhos o seguinte, ele disse, e hoje a palavra de Deus diz para nós, versículo de número 6, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Olha só, vou ler a partir do 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Deixa eu parar aqui para fazer uma observação. Deus, ele chamou a cada um de nós, não foi para ser senhor, mas para ser servo, para servir, para o serviço. Tem muita gente em condições de senhor, querendo que as pessoas trabalhem para ele. Ei, presta atenção no que a Bíblia está ensinando. Deus nos chamou para servir. Quanto maior você é elevado, mais servo nós precisamos ser. Ou seja, a gente precisa pensar no todo e não em nós mesmos. Quando nós pensamos somente em nós mesmos, sabe o que é que a Bíblia está dizendo aqui? Que nós somos egoístas, só pensamos em nós. E nós temos que pensar no todo. E ele diz no versículo 8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí vem a parte boa. Louvado seja Deus. Por isso Deus os exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então Jesus Cristo, ele recebeu um nome que está acima de todo nome por conta da sua humildade, por conta que ele estava aqui na terra para servir. Então nós, os servos, os escolhidos, devemos continuar alegrando o coração de Jesus, fazendo o quê? Olha só, versículo 2, completando, Paulo dizendo para eles, complete a minha alegria. De que forma nós podemos completar a alegria do outro? Olha só, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um
só espírito e uma só atitude. A atitude de um tem que ser de todos. Nada faça com ambição egoísta, pensando somente em si. O ambicioso voltará diante de Deus de mãos vazias, ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Tem pessoas que olham para nós e não consideram nós como ninguém. Ei, filho de Deus, somos filhos de Jesus Cristo, o mesmo Deus que tu serve. Aleluia! Portanto, quando nós não agimos desta forma, estamos desagradando a Deus. O egoísmo, colocando o egoísmo acima de tudo, né? O ego acima de tudo, e vai perdendo o chamado de servo. Deus nos chamou para servir. Deus nos chamou para servir na causa dele, no reino dele. Ei, filho de Deus, filha, Deus te chamou para quê? Deus chamou você para quê? Para ser Senhor? Para estar sentado em um trono e as pessoas te servindo? Lembre-se, Cristo te chamou, Cristo nos chamou para o serviço. Então, se tem uma obra de Deus que envolve o coletivo, todos têm que estar envolvidos, porque fazemos parte do mesmo reino e servimos ao mesmo Deus. A palavra dele é a mesma. O que é que muda? O que muda às vezes é o ego das pessoas, é o egoísmo que coloca acima de tudo, esquece que tem um Deus acima de todos e que nós fomos chamados para servir. Então, olha só, deixa eu te dar um conselho da parte de Deus. Faça o teu melhor para Deus, servindo as pessoas. E que Deus te abençoe.